Boa noite, Coelho. Boa noite, velho. Tudo bem? Tudo. Eu queria que você fizesse primeiro uma avaliação desse jogo. Foi um pouco maluco. Na minha opinião, o Corinthians jogou muito melhor no primeiro tempo que o segundo. No segundo tempo, o Palmeiras foi bem melhor e o Michel Macedo acertou aquele golaço. E nos minutos finais, o gol de empate. Na sua avaliação, foi positivo ou negativo depois de, nos últimos minutos do jogo, estar na frente? Boa noite, gente. Tá funcionando isso aqui? Tá, pode ir. Sempre positivo, né? Um jogo fora de casa, um clássico. No primeiro tempo, a gente impondo o ritmo, a gente impondo o jogo. O primeiro tempo realmente muito bom nosso. No segundo tempo, realmente, o Palmeiras adiantou a marcação e veio muito forte para isso, por isso que a gente começou a ficar sem passe. E aí cai naquilo, quando a gente quer jogar, às vezes por muito pouco tempo de trabalho, 5 dias praticamente. E aí a gente teve um baita golaço do Michel, né? Então eu vejo o jogo dessa maneira. No primeiro tempo muito bom do Corinthians, no segundo tempo muito bom do Palmeiras. Coelho, boa noite, tudo bem? Boa noite. Queria que você falasse duas coisas, por favor. Primeiro, essa saída de jogo diferente, né? Usando bastante o Walter. Você teve pouco tempo de trabalho, mas isso aí é novo, é novidade. E a segunda, quanto de vontade que precisa para jogar um clássico desse? A saída com o Walter, ela, com o goleiro, né? Pode ser o Cássio também. Ela é importante para você respirar o teu time. Às vezes você não pode só ficar dando chutão e o seu time no segundo tempo ele acaba sofrendo um pouco. E é isso que acontece às vezes quando você começa a transferir muito a bola. Então a gente fez uma estratégia de jogo que a gente precisava ficar com a bola para a gente fazer com que as linhas do Palmeiras abrissem mais, né? Ficassem um pouco abertas. E aí a gente não conseguia ter sustentação. Essa foi a grande dificuldade. A gente não conseguia sustentar, porque a gente saía bem lá de trás. Entende? E a vontade, a vontade ela é do coração. O que nós recuperamos, e a minha maior alegria é essa. Os jogadores fazerem aquilo que a gente se propõe a fazer no vestiário, não só ficar da boca para fora. Eles realmente fazem algo absurdo de vontade de vencer clássico, de vitória pessoal. Então, por pouco tempo, como você mesmo falou, a gente colocando uma prática de jogar com a bola no chão, é porque, mais uma vez, eu volto a dizer, eles são muito inteligentes para isso. E a gente tenta fazer com que as coisas funcionem de melhor maneira para o Corinthians. Diego, acho que o primeiro clássico a gente nunca esquece. Eu creio que você, como jogador profissional, não esqueceu, e hoje foi o teu primeiro como treinador. Sim. Queria que você falasse, teve um sabor de derrota, porque teu time marcou o gol nos acréscimos e tomou o gol ainda nos acréscimos. Queria que você falasse que todo mundo esperava o Ramiro pelo lado, era assim que ele estava jogando. Você colocou o Ramiro por dentro e o Júnior Urso pelo lado. E demorou um pouquinho para o Palmeiras entender isso e equilibrar o meio campo, principalmente na primeira etapa. O clássico, ele é prazeroso, né? Você tem que desfrutar daquilo, né? É o seu trabalho, você trabalha para jogos importantes, né? Muita gente fala, pô, clássico é sempre bom estar no momento de clássico. Desde quando eu jogava, eu queria sempre estar junto. Agora, nessa nova função, gosto de estar junto porque é um jogo diferente. Então a gente tem que aproveitar com muita paz, né? Mas a gente tem que aproveitar bem o clássico. E o Ramiro, na minha opinião, o Ramiro é um jogador de dentro. O Ramiro é um jogador de jogo apoiado, que dá uma sustentação melhor taticamente na hora que o Urso sai para pegar o lado, o Gabriel faz um corredor ali para fazer quando o Urso sai e ele vem numa sustentação melhor ali, fechando o lado oposto. Então, eu optei por Ramiro por essa situação e o primeiro tempo deu muito certo. O sabor da derrota, eu não vejo como sabor da derrota, né? Porque foi o que nós combinamos aqui antes de entrar no campo. Tem várias maneiras de você perder um jogo. Ou empatar um jogo, ou ganhar um jogo. O que importa é a tua atitude e a camisa que tu veste. Então, se você veste uma camisa como a do Corinthians, você tem que se entregar ao máximo. Se a vitória vem ou o empate ou a derrota, é outra história. Perder como homem que é a grande situação. A gente não pode perder se entregando. Então, é isso que a gente passou para eles, é isso que eles estão fazendo. A semana de treino é absurda de intensidade. Jogo atrás de jogo. E eles se entregando dessa maneira. Eu não tenho nada a reclamar deles, muito pelo contrário. Coelho, contra o Fortaleza você utilizou muito a tática perde e pressiona, né? Os jogadores ficavam bem lá na frente, pressionando bastante o adversário, acabou dando certo. Hoje foi um pouco diferente, você já explicou que tinha que ficar um pouquinho mais com a bola. Foi uma coisa assim paliativa, porque você tinha pouco tempo de trabalho. Você pretende manter um padrão específico ou você vai mudar realmente pensando no adversário que você vai enfrentar? A gente tem que ter cuidado com a semana, porque nós estamos no final de temporada. Mas o comportamento ele tem que continuar sempre crescendo.
Então você fazendo treinos de perder o pressiona, que muda o comportamento, te dá um jogo mais agressivo. Então o jogo tem que ser sempre agressivo. A gente não vai mudar esse tipo de situação. Para você jogar num time como o Corinthians, você tem que ser agressivo em todos os momentos do jogo. Então não dá para você mudar. Hoje é um jogo, é um clássico. Às vezes as coisas mudam e você tem que se adaptar àquilo que o jogo pede. Mas com o tempo de treinamento, com semana cheia, tem que colocar na cabeça dos jogadores que a agressividade é importante, que o comportamento é importante. A gente não pode mudar nada disso. Coelho, aqui à sua direita, tem uma frase batida no futebol que em time grande não se tem cadeira cativa. E na cabeça de qualquer um, do próprio torcedor, é inimaginável imaginar que o Cássio pode ser um dia banco do Corinthians, né? Mas nessa temporada, até porque ele saiu por lesão. Só que a gente percebe que o Walter, ele tem uma qualidade técnica superior, elevada ao Cássio, né? Com a bola nos pés. E você já chegou a citar que deu muito certo, deu contra o Fortaleza, deu agora contra o Palmeiras. Existe a possibilidade, se o Cássio recuperado para o jogo contra o Internacional, ficar no banco, dando uma sequência para o Walter, que tem essa característica que te agrada muito, com o posse de bola e a saída para o jogo? Olha, os treinos que o Idalino faz são fantásticos para todos os goleiros. Se for estimulado, qualquer goleiro consegue fazer. Entende? O treino te dá muita resposta. Você fala do Cássio, que o Walter foi, pegou um pênalti ou joga com o pé. Você pode falar do Fagner, que o Michel foi e fez um baita golaço. A grande situação é, nós temos um elenco que a gente tem que usar todo mundo na hora que for preciso. Falar quem vai jogar ou não já é outra história. Se você render, já que o Cássio já rendeu, que o Fagner já rendeu, é coisa absurda. Saíram por lesões. Entende? O cara que entra no lugar e dá conta do recado, isso só mostra que a diretoria e que a comissão técnica está fazendo mais trabalho, porque a gente tem elenco para isso. Então, se vai jogar fulano ou ciclano, já é outra história. Mas dizer que eu estou muito feliz com o que a gente tem aqui quando a gente precisa. É isso que me deixa confortável. Coelho, boa noite. Você estava falando que em clássico tudo pode mudar, né, a qualquer momento. Mas como é que você explica essa mudança do Corinthians do primeiro para o segundo tempo? Queda de intensidade da sua equipe, mérito do Palmeiras. Como é que você avalia esses dois Corinthians que a gente viu hoje aqui no Pacaembu? A gente mescla uma situação, né? Porque a gente fez as mudanças, a gente tentou ter sustentação na frente. Coloquei mais um centroavante, né? Claro que o tempo te mostra como você jogar com a bola. Não é de um dia para a noite. Então, quando o Palmeiras adianta a sua marcação, aí tivemos dificuldade. Mas é questão de tempo, é questão de treino. Quando começarem a adiantar a marcação, a gente começar a achar passe entre as linhas, quero ver um time adiantar o time adversário para vir buscar. Então essa é a grande situação. O jogo te mostra algumas coisas que às vezes com a falta de treino você não consegue sair. É só questão de tempo para a gente melhorar. Coelho, boa noite. Você comentou agora sobre o Cássio. Eu queria saber se o departamento médico do Corinthians já deu alguma resposta para você se Cássio ou Fagner podem jogar contra o Internacional no próximo jogo. E outra pergunta amanhã eu acho que vai ser seu primeiro dia de folga desde que você foi anunciado como técnico do Corinthians, né? Só que tem o jogo do Sub-20, que era dos garotos que você estava até alguns dias com ele. Você vai aproveitar para descansar ou você vai lá para o Parque São Jorge para ver o jogo? Eu vou ver o jogo de qualquer maneira. Não importa de onde. Porque eu estou numa pressão danada lá em Belo Horizonte com as minhas 3 filhas, que está absurdo. Mas hoje eu fui no treino do Sub-20. Eu acompanho o Sub-20. Jamais vou largar aquilo lá. Posso estar em qualquer lugar do clube. Eu tenho muita confiança naquilo lá. Eu vim de lá. A importância que tem para a gente ir lá hoje conversar com eles, entende? Então eu tenho certeza que eles vão fazer um baita jogo amanhã. Pode ter certeza que eles vão se entregar. Não é porque eu tô fora do banco ou porque eu estou em outro lugar. Eles vão se entregar e eu sei que eles vão fazer um grande jogo amanhã, porque é Corinthians. Eles vão ter que fazer um grande jogo e eu sei que eles vão fazer um grande jogo. Qual que foi a tua pergunta? Não me falaram nada ainda. Pergunta lá para os homens lá que é melhor. Valeu. Coelho, eu queria que você falasse do Pedrinho, né? Ele sendo escalado agora na posição que tanto pediu ele, a torcida do Corinthians tanto pediu ele no meio, e hoje ele acabou não indo muito bem, errando bastante, sendo substituído. Aí já tem gente que fala assim, tá vendo, o Pedrinho pediu para jogar no meio. Mas assim, eu queria que você até desse essa satisfação para o torcedor corintiano, bem ou mal. O Pedrinho vai continuar sendo utilizado ou disputando posição pelo meio agora? O Pedrinho é meia. O Pedrinho não é extrema. E não é porque ele jogou mal um jogo, ou ele não foi bem, ou ele não foi aquilo que a gente esperava, que a gente vai tirar ele. É um talento que nós temos que a gente precisa cuidar. A gente precisa ter muito cuidado com o que falam para ele fora do Parque São Jorge, fora do CT. O Pedrinho precisa entender que a parte ruim do futebol faz parte.
E ele precisa fazer isso. É um grande jogador, é um menino que eu tenho um carinho enorme e ele vai continuar jogando pelo centro do campo. Ele é meia, ele não é extremo. Boa noite, Coelho. Boa noite. Coelho, na saída do campo, os jogadores frisaram muito sobre uma mudança de filosofia do trabalho que vinha sendo feito para o seu trabalho. Então, por conta disso, que o Corinthians teve uma mudança na opinião deles, para essa mudança de filosofia. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, eu queria saber se esse time é o time do Coelho ou é um time que já está visando a chegada do Thiago Nunes? Quando vocês fazem duas perguntas, eu me perco total, bicho. Não, a primeira qual é? Ela é mudança de comportamento. E o jogador, quando ele entende isso, as coisas funcionam dentro do campo, né? Então, é mudança de comportamento quando você chega no teu trabalho, é mudança de comportamento quando você vai treinar, é mudança de comportamento quando você está no vestiário, é uma série de coisas que fazem você fazer um grande jogo. Então, a mudança de comportamento e a verdade com que a gente conversa faz com que as coisas funcionem, entende? E qual que é a outra? Esse é o time do Coelho ou é o time... Não, esse é o time do Corinthians, bicho. Não pode esquecer esse time do Coelho. Esse é o time do Corinthians. O Corinthians precisa ter gana, precisa ter garra. As coisas aqui funcionam. Quantas e quantas vezes a gente já viu um time inferior à maioria dos outros times e ser campeão aqui dentro? O jogador e a diretoria, a comissão, o torcedor tem que entender que para jogar aqui tem que ter gana, tem que ter vontade. Não adianta, não tem outra história. Se você não tiver isso, não vai para frente. Coelho, ainda dentro da pergunta do colega, né? Queria saber se, desde que o Thiago foi anunciado, você chegou a conversar com ele sobre ideias que não conversei. Têm? Não? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre esse gol do Michel Macedo, que não é titular, chega, né, e faz um golaço como esse. E também se você já estabeleceu metas até o final do campeonato para conseguir levar o Corinthians à Libertadores. A meta é essa, é classificar para a Libertadores, não tem outra história, não tem duas conversas. E o Michel é aquilo. Cheguei, já conheci o Michel do ano passado, quando eu era auxiliar. Nunca deixou de trabalhar, nunca ficou reclamando de nada. E quando a oportunidade aparece, realmente ele aproveita e faz o que ele fez hoje. Eu estou muito feliz com o rendimento do Michel. Boa noite, Coelho. Boa noite. Eu queria saber se a sua substituição ali na entrada do Love tem a ver com o pênalti perdido da equipe do Palmeiras. Na verdade, a gente já estava programando a entrada dele independente do pênalti, porque eu queria ter mais sustentação. Era o que estava me incomodando no primeiro tempo, a gente fez um bom primeiro tempo, e no segundo também. Não teve nada a ver com o pênalti, já estava programado a entrada do Love. Coelho, uma dúvida que eu tenho, quero que você explique, por favor. Senti o Corinthians muito cansado no segundo tempo. É uma impressão particular minha, que caiu muito o lado físico mesmo, jogadores esgotados, enfim. Eu não sei se isso é uma percepção sua da comissão também, e se você concorda ou discorda disso, por favor. Não, cai um pouquinho realmente, mas agora é ter descanso, é ter trabalho, ter cuidado com os jogadores, para cada vez mais a gente não ter esse tipo de problema. Então é ter a consciência, ver como os jogadores estão, como eles vão descansar. No próximo jogo a gente aguentar um pouquinho mais. Valeu, gente. Boa noite. Tchau.